Mas tem que estar cheio. 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 Do Espírito Santo de Deus e também de sabedoria. Não é de qualquer jeito que vem, não. Na Gacharabagahai. O pastor Paulo, você vai pregar hoje, pastor Paulo Paraíso. Se o pregador não vir, você pensa que eu vim de qualquer jeito? Jejuei hoje, mortifiquei minha carne, porque um pecador sou o sangue de Jesus. Ah, eu não tenho pecado, eu sou o santarrão. Olha só uma coisa que diz a Bíblia. Só tem um bom na terra que é Deus. Se Deus é o único bom, nós somos o que é a parte ruim. Não se escandalize não, é Bíblia, viu? Porque Davi diz lá no Salmo 51, versículo 5, que nós nascemos do pecado. Já vê, a ramificação já veio ruim. A fabricação já veio com defeito. Só que lá no livro de Isaías diz também que o sangue de Jesus, ele limpa de todo o pecado, meu irmão, e deixa branquinho como a neve, na Racharabassuria e na Lamanarrácia. O sangue de Jesus tem o poder de pegar o seu pecado e deixar limpinho. Eu falo que é a oveja de Jesus, daquele bem sabe que tinha até aquela crosta ruim. Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos sujos. Como assim, pastor? Já viu fogão? Depois você faz uma feijoada, que ela explode, fica uma sujeira no fogão, só o sangue de Jesus. E o fogão custou R$1.000. Mas o fogão foi caro, viu? Mas está sujo. Mas se você pegar uma bucha, você pegar a oveja e limpar, rapaz, está novo, filho. Está novo. Bem assim é eu e você. Ele pega nós, sujo, cheio de pecado, desgraçado, humilhado, já no fundo do poço, porque da fossa não dá, né? Que fossa só tem que não presta. O crente não fica na fossa, o crente fica no poço. E o poço que não está seco, a única coisa que tem lá é poeira. Mas Jesus vem com a água e limpa toda a poeira da tua cara. Te enxuga você todinho e traz para a igreja e bota de terno e gravata e perfume do boticário. Eita Jesus, o tempo de Jesus. Olha só, irmão. Eduardo aqui é advogado. Você vai no fórum, os caras estão tudo de gravata e terno. Para entrar no fórum, advogado, juiz, tem que andar de terno e gravata. Aí chega lá você com a sua camisa Eric, o seu tênis bamba, a sua calça lascada, o guarda olha assim para você assim, epa, você vai para onde? Você vai para onde? E as varoas? Hoje é que varoa, vou chegar lá. Olha, eu estou falando para você, até o fim do culto, você vai sair aqui transformado. Chega na porta da igreja, você, de L, sua calça bamba, sua calça deslascada e o seu bamba, vai estar lá um diácono na porta, um presbítero na porta, e fala assim, entra aqui, ó. Senta aí na cadeira aí e ouça a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus fala bem assim, meu irmão, pega você sujo, cheio de pecado, que muitos falam assim, seu pecado é para a morte, você matou, você roubou, você adulterou, você fez tudo isso e você tem que morrer. Aí vamos fácil, Deus falou assim, olha, eu conheço um que pode perdoar o seu pecado.
Um fariseu chegou assim: quem é esse rapaz que perdoa pecado? O filho de José? O filho da Maria? Quem é esse camarada aí, rapaz? E tá o rapaz lá cego, desempregado, devendo água, devendo luz, devendo a todo mundo. E todos falam assim para você: você não vai conseguir pagar essa dívida, porque essa dívida você vai trabalhar 100 anos e não vai pagar essa dívida. É nessa igreja. Quando você está com um palminha muito grande e todos falam assim: não tem jeito. E Deus fala assim: tem sim jeito. Tem jeito. Porque se Ele pode curar de cego, Ele pode hoje mudar a sua vida. Mas depende de um passo hoje seu. Uma atitude sua. Abrir a sua boca e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Perdoe os meus pecados. Tira a cegueira dos meus olhos, para que eu possa ver. Aí eu falo para você: cadê os homens cheios do Espírito Santo de Deus? Cadê as mulheres cheias de Deus? Para poder fazer a diferença. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é folheto. R$1,50. É culto de varão, estou falando. Quer fazer a diferença na casa de Deus? Quer fazer a diferença na casa de Deus? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você está sendo sábio, está sendo cheio do Espírito Santo, está pegando um folheto e passando na rua, passando assim: ó, Deus te salva, Deus te cura, liberta. Porque os varões que é cheio de Deus, ele vai para a rua pregar o Evangelho para quem está lá fora. Está tendo uma discussão enorme lá na faculdade de pastores que só querem ficar em cima de púlpito. Estevão foi apedrejado lá. Quando foi discutir lá com os maiorais, vou matar ele. Ele foi escolhido lá, foi escolhido, colocar a mão lá no Estevão. Ele foi discutir a palavra de Deus. Eles armaram um complô, armaram uma emboscada e mataram Estevão. E vale a pena você trabalhar um pouco menos na sua vida secular? A Bíblia diz lá em Hebreus que o justo verá pela fé. O pastor, seria bom que o pastor fosse assalariado, os seus obreiros fossem assalariados, para fazer isso aqui, ó. Louvado seja Deus aqui. Diz aqui em Atos dos Apóstolos que ele foi separado para fazer a obra de Deus, orando e pudendo as mãos, e crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte do sacerdócio, o sacerdote obedecia a fé. Até o sacerdote foi convertido através da palavra de Filipe. Será que hoje, século 21, o camarada que ganha R$15 mil para cantar um louvor, 3 louvores, chega em cima do púlpito e rebola para lá, rebola para cá, e ganha R$15 mil, e o pregador que prega a palavra de Deus, que diz que a palavra que liberta, não ganha R$1 na Juliana da Labarahai. Para onde é que vai hoje as igrejas, se você não dá valor, que prega a palavra de Deus? Não estou falando mal de quem canta. Amém. Levita, isso não existe levita. Levita